Excelentíssimo senhor presidente, vereador Edson Garcia, vice-presidente Nilson Santos Bonfim, primeiro secretário Leonardo Henrique Lopes Tavares, segundo secretário vereador Williams, nobres colegas vereadores, que tenhamos um segundo semestre produtivo para a nossa cidade. Cumprimento a todos os presentes aqui, senhor Leônidas, ex-vereador, comerciantes, funcionários públicos, em nome do Caio, secretário de Esportes, dona Dina Tomoco, todos aqui, muito bem-vindos a essa Casa de Leis, jovens, bem-vindos. Presidente, quero aqui reafirmar, William Soares, que nós, dessa Casa de Leis, não permitiremos que comerciantes descompromissados com o nosso município venham aqui em dia de pagamento e ainda utilizar espaço público para vender produtos que a gente não conhece bem a origem, não conhecemos os impostos dessas pessoas, aonde esses produtos seriam fabricados. Eu procurei hoje a Prefeitura Municipal em busca de algum documento que desse a esse senhor denominado Jair autoridade para vender o espaço público, né? E a Prefeitura nos respondeu através do secretário Jair Lupinassi que não haveria nenhum documento, né? Então eu sugeri à Prefeitura que fizesse então um boletim de ocorrência, né, para que preserve e que acione judicialmente essa pessoa que de maneira leviana vende espaço público. É o cúmulo, vender espaços públicos no nosso município, né, e achar que vai utilizar esse espaço público e prejudicar o nosso comerciante. Essa Casa de Leis, esses 11 vereadores, vocês podem ter certeza absoluta, nós não permitiremos que isso ocorra na nossa cidade. Ainda a respeito aqui desse requerimento, presidente, nobres colegas vereadores e público presente, eu recebi bastante munícipes cobrando, porque foi dito que foi uma festa, que toda aquela estrutura foi gratuita. Então as pessoas querem saber quem são os doadores, porque nós que atuamos na administração pública, nós temos alguns princípios, de transparência, isonomia. Então, nada mais justo do que a Prefeitura tornar público esses doadores. Tanto esses doadores como o que foi doado, as quantias doadas, os serviços doados, para que possamos esclarecer isso para a população de Juquitiba. Porque senão os questionamentos são muitos, como por exemplo, se gasta numa festa e falta medicamento no hospital. Então, precisamos deixar claro para a população, se foi doação, porque sabemos que não é uma estrutura, não foi uma estrutura barata. Então, quem são esses doadores, para isso ficar bem claro para nós, para que também não se levante falsas expectativas, não se levante indícios de que algo possa ter acontecido de maneira a lesar os nossos cofres, aos municípios do nosso município. Então, é um requerimento para esclarecer a população. Vou ter o maior prazer de vir aqui agradecer a esses doadores, essas pessoas que querem o bem da nossa cidade. Então, esperamos o respeito da parte do Poder Executivo, não só com essa Casa de Leis, mas com os munícipes da nossa cidade, enviando essas informações o mais rápido possível para que possamos tornar transparente todos os atos da municipalidade, como preconiza a Constituição do nosso país. Obrigado. O contrato atual que existe entre essa OCIP e o município é porque essa OCIP é simplesmente responsável pelo serviço de saúde do nosso município, contratação de médico e gestão do nosso pronto atendimento. Ou seja, qualquer um de nós, ou qualquer munícipe de Juquitiba, ou que esteja precisando em trânsito do nosso município, se tiver uma emergência, ele será atendido por profissionais contratados por essa empresa. E eu acompanhei, no primeiro semestre, uma licitação que foi cancelada
Então essa empresa ela já está há mais de 1 ano e meio atuando e trabalhando no nosso município, nesse que é o serviço talvez de maior importância para nós, que é a questão da saúde, sem o devido processo legal. Ou seja, nós temos uma empresa que tem, eu acredito, salvo engano, o contrato de maior valor no nosso município e ela está sem licitação. Ela está contratada de maneira emergencial. E isso, a lei permite, em alguns casos, que isso aconteça. Mas em casos emergenciais, não há justificativa para uma empresa ficar 1 ano e 8 meses, se ocorresse uma licitação hoje, ela estaria há 1 ano e 8 meses. Mas como um processo de licitação, ele vai de 1 mês e meio a 2 meses, ela vai para 2 anos trabalhando no nosso município sem licitação. Isso pode trazer diversos problemas. Um deles é prejuízo. Porque se não há licitação, essa empresa ela atua no preço que for combinado, sem dar o direito a uma outra apresentar melhores serviços e melhores preços. Então, eu me preocupo bastante com esse tipo de relação dessa empresa com o nosso município, porque nós sabemos que muitas das vezes, e eu pessoalmente já participei disso, de chegar ao ponto de ter médicos lá, nos seus horários de descanso, e que se recusam a atender os pacientes, porque falta uma empresa séria, um gestor sério, para chamar a atenção daquele médico. Ocorreu quando tinham 2 jovens, um dos exemplos, 2 jovens que se acidentaram de moto. Estavam já há quase 12 horas em observação. E um deles sentia muitas dores. Uma médica atendia a porta de entrada e a outra estava no horário de descanso. E quem estava acompanhando esses 2 pacientes era essa que estava em descanso. Então solicitei a uma das enfermeiras que pedisse novamente uma avaliação. E a médica disse que não iria avaliar. Então, e não tinha a quem recorrer, porque a empresa não mantém lá uma pessoa responsável por esses médicos. Então os médicos vêm, atendem da maneira que querem, se querem, e aí nós ficamos à mercê e pagando caro. Então, se nós não tivermos uma relação contratual séria, que se cobre, nós chegamos ao absurdo do secretário de saúde sentar aqui, presidente, e dizer que não fiscaliza, que não cobra prestação de contas e que não conhece o contrato. Então veja, ele que é o responsável por isso, o secretário de saúde, não conhece o serviço contratado de maior importância no nosso hospital. Então vejam o quanto está abandonada a questão da saúde do nosso município. No então secretário, desculpe que depois mudou o secretário, é o atual diretor. Na época era secretário. Então, como é que nós podemos ter segurança numa empresa emergencial há 2 anos e que ninguém fiscaliza e que o contrato é milionário e nós pagamos? Então, não dá. Eu quero essas informações para eu poder tomar novas atitudes, né? E acredito que todos os vereadores aqui têm essa preocupação com a questão dessa empresa no nosso município e que eu venho acompanhando, que vem tendo problemas no Tribunal de Contas, inclusive. É uma entidade que vem tendo problemas no Tribunal de Contas em outros municípios. E que nós, se não fiscalizarmos, teremos no nosso. E eu espero que a administração pública não deixe acontecer algo para tomar providências, que infelizmente às vezes funciona assim. Então, essa é a minha preocupação e o motivo pelo qual eu fiz esse requerimento. Presidente, vereador Gilcinei, eu gostaria de dizer que um dos motivos pelos quais eu sugeri a instalação de uma CPI era justamente o contrato dessa empresa. E infelizmente não tivemos sucesso nisso. E esse documento que eu fiz solicitando essas informações
é que eu quero justamente esse parecer da Prefeitura, que ela justifique a legalidade. Porque se não justificar a legalidade, com CPI ou sem CPI, eu vou para o Ministério Público. Uma outra questão grave na nossa cidade: transporte escolar. Desde fevereiro de 2013, que eu solicito à Prefeitura, já solicitei diretamente ao secretário, já solicitamos via requerimento, que faça a vistoria dos veículos que transportam as crianças e os jovens. 1 ano e meio depois, foi feito um decreto dizendo que seria feita essa vistoria. No entanto, até agora nós não recebemos nenhum laudo, nenhum relatório, e não sabemos de que maneira isso tem sido feito pela Prefeitura Municipal. Então, a minha preocupação houve, desde que nós começamos a brigar aqui, acho que eles trocaram alguns ônibus, então isso já foi válido, mas nós precisamos ter a segurança de que algum profissional de mecânica ateste em que esses veículos possam transportar as nossas crianças, porque os relatos são tenebrosos. É ônibus que cai roda, é o ar que acaba e ele fica sem freio e ocorre a colisão entre ônibus. Então, tragédia anunciada. Espero que essa vistoria tenha sido feita com a seriedade com que deve ser tratada a segurança dos estudantes da nossa cidade. Espero também que seja cumprida a lei orgânica, que diz, e o Plano Municipal de Educação também, que nós corrigimos isso, que os veículos têm que ter 8 anos de uso. No máximo 8 anos de uso. E está aqui o Guto, que através de um aplicativo já verificou que tem ônibus com 20 anos de uso, rodando no nosso município. Então, mais uma ilegalidade que está aí aos nossos olhos, né? Mais uma ilegalidade que pode trazer sérios prejuízos aos nossos usuários, que são crianças, que diariamente são transportados nesses veículos. Então eu espero realmente que tenha sido feita uma vistoria e exigido o cumprimento da lei para que os nossos jovens possam serem transportados com segurança. Então por isso que eu estou pedindo esse relatório, e é com base nesse relatório que a gente pode tomar outras medidas. Homenagear uma pessoa que lutou tanto pelo nosso planeta, que provocou tantas reflexões a respeito da nossa relação, né, com a Terra, com o planeta Terra, com os recursos naturais de que dispomos e que não são para sempre. Um deles a água. A água que é o centro. A primeira vez que eu ouvi uma discussão sobre a questão da água em Juquitiba foi numa palestra do Sr. Gaines, aonde naquele momento se faziam as primeiras discussões de que a água de Juquitiba, em Juquitiba, poderia ser captada para abastecer a região metropolitana de São Paulo. E desde então eu me interessei e eu sempre vi que Juquitiba tem uma relação muito ruim com a água, porque nós vemos os mananciais como aquilo que impede o nosso desenvolvimento, aquilo que atrapalha a nossa cidade, quando na verdade é o contrário. Nós temos um bem valiosíssimo que muitos outros locais gostariam de ter e não têm, e nós possuímos, nós preservamos isso. Preservamos tanto, o Gaines falava que não preservamos tanto como deveríamos e poderíamos, mas preservamos, com as nossas condições, com as nossas lutas pela sobrevivência também, preservamos, e vai abastecer 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana de São Paulo. E esse governo estadual, que possui uma lacuna na sua política de recursos hídricos,
no sistema de abastecimento de água de uma companhia que não investiu, que optou por lucrar. A Sabesp, a opção dela é lucrar. Por isso que existe falta de água em São Paulo hoje. Por isso que o sistema Cantareira está lá no volume morto, que eles insistem em chamar de reserva técnica. Eles inventam nomes bonitos para maquiar a incompetência, e a opção deles que eu falo, é do governo do estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin. Ele opta por fazer da Sabesp uma empresa que lucre e dê lucro aos seus acionistas da Bolsa de Nova York, ao custo da falta de água do povo paulista. É uma opção deles. E nós optamos por ele como governador. Indiretamente optamos por essa calamidade que é hoje o estado de São Paulo e que tende a piorar. Porque eles estão fazendo esse uso dessa reserva técnica que dura até outubro. Coincidentemente até o final das eleições, caso não haja segundo turno. Então eles estão maquiando o quanto der. Estão falando que não tem racionamento, mas tem racionamento. Em várias regiões de São Paulo, da Grande São Paulo, tem racionamento. A água acaba em um determinado período do dia e volta só horas depois. Então essa relação, esse bem que nós temos com a água, e que somos maltratados, porque a culpa não é nossa. A culpa é da falta de política do governo do estado de São Paulo com Juquitiba, que não cumpre a Constituição, o artigo 200, que nos dá o direito de sermos compensados financeiramente porque preservamos a água. Não porque a água é nossa, porque ela não é nossa. Nós preservamos a água, que é um bem da humanidade. E o Gaines foi uma pessoa que lutou por isso. Que lutou por Juquitiba, que lutou e fez a defesa dos recursos naturais. Nada mais justo do que essa singela homenagem, para que todos que passarem por ali lembrarem que houve um grande guerreiro, um cidadão do mundo, que lutou a sua vida praticamente inteira em defesa da humanidade, em defesa daquilo que nos faz sermos vivos, que são os recursos naturais. Muito merecido essa homenagem.